Em Lucas capítulo 13, fizeram uma colocação para Jesus, que é mais ou menos o que acontece nesses momentos, amados e amadas. Quando as pessoas perguntam, mas como Deus permite isso? O que isso significa? Um dos problemas teológicos mais difíceis para a mente dos homens, para a mente dos teólogos, é o problema do sofrimento. E lá em Lucas 13, os discípulos chegam perto de Jesus e falam: ó Senhor, aconteceu algo terrível. O governador Pilatos, esse homem sanguinário, misturou os galileus no sacrifício, matou muita gente, derramou sangue. E Jesus faz uma pergunta muito interessante para os discípulos: vocês acham que estes homens, que foram vítimas da maldade de Pilatos, eram mais pecadores do que aqueles 18 sobre os quais caiu uma torre naquela época? Desabou a torre de Siloé. E Jesus então fala com os seus discípulos: será que isto, vocês acham que é porque eles eram pecadores? Os discípulos de Jesus tinham uma mesma dúvida que muitos têm, gerações, não é, sobre esse assunto. Lembram em João 9, quando Jesus passa com eles perto do cego, e eles logo perguntam para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque o mundo sempre faz essa pergunta: de quem é a culpa? Não é verdade, irmãos? Mas Jesus nos ensina na palavra que a pergunta certa não é essa. Ele nos ensina um caminho diferente para compreender, discernir, entender a natureza das tribulações. E Ele próprio é a grande resposta para nós. Há quase 50 anos atrás, Stanley Jones, o missionário da China e da Índia, escreveu um livro precioso. Eu considero o melhor livro cristão sobre o problema do sofrimento. E o título do livro é Cristo e o Sofrimento Humano. E é muito interessante quando ele vai mostrando o caminho cristão, as respostas cristãs, que nos apontam para uma outra direção. Não aquela direção de achar que Deus tem que nos livrar de toda tribulação, de todo sofrimento, de todo mal, mas nos mostrar que Ele nos dá em Cristo a graça de continuar olhando para Jesus, fazendo tudo que pudermos fazer para minorar, diminuir o sofrimento de outros à nossa volta, trabalhar para o bem do ser humano, mas sobretudo anunciar o Evangelho que nos dá poder para viver e para triunfar. Eu ouvi essa palavra ontem da minha cunhada. A gente conversa muito sobre esses assuntos. Ela disse: olha, Rodinô, eu fico mais pensando, são aqueles que entram na tribulação, e ela faz parte da história e da vida de todo ser humano, mas eles não têm Deus. Eles têm uma vaga ideia de Deus, falam o nome de Deus, pedem socorro a Deus, mas eles não conhecem o Senhor na intimidade, não conhecem Jesus, vivem a vida como se Deus não existisse. Todos os finais de semana lotam os bares, os teatros, os lugares de diversão, os campos de futebol, comem e bebem sem nunca lembrar de fazer uma prece de gratidão. Eles vivem totalmente uma vida voltada para os seus desejos, a sua carne, o seu dinheiro, o seu poder, na filosofia do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e na hora que a tragédia vem, a escuridão chega, não sabem nem mesmo o que fazer. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos, em momento nenhum, deixar de proclamar este Evangelho da graça. É por isso que, ao ser solidários com os atingidos pelas tragédias da vida, antes de tudo nós devemos também orar para que estas pessoas, estas famílias
caiam em si, sejam iluminadas, tocadas pelo Espírito Santo de Deus e passem a olhar a vida de uma outra maneira e a compreender como nós podemos andar como discípulos de Jesus nesses tempos difíceis. Eu queria convidar você para abrir a palavra na primeira carta de João, não do Evangelho, mas a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Você vai até Apocalipse e volta algumas páginas, e eu quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estávamos ontem em oração, pensando em todas essas coisas, e então a pergunta é: como nós podemos andar como discípulos de Jesus nesses tempos tão difíceis? 1 João capítulo 2. 1 de João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos, o que sabemos, irmãos? Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? Diga, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Agora o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Vamos lá? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Esta é uma afirmação do Espírito Santo na palavra de Deus, para mim e para você que me ouve, em casa também. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você pode orar por uma palavra de Deus para o seu coração? Nos prostramos diante de Ti, Senhor, e rogamos Tua palavra, que edifica, que consola, que restaura, que cura, que salva, que dá razão para viver. Tua poderosa palavra, que não pode ser impedida, não pode ser impedida, porque o Senhor a liberou para produzir fruto. Tua bendita palavra. Oramos para que ela venha e seja bálsamo do Senhor no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu quero, Senhor, receber a Tua palavra. Ei, diga com mais convicção: eu quero, Senhor, receber a Tua palavra no meu coração. O salmista falou: eu escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. A alegria dos discípulos de Jesus, homens e mulheres que andam com Ele, deve ser sempre a alegria de ser, e não de poder. Você entendeu? A alegria dos discípulos de Jesus, homens e mulheres que andam com Ele, deve ser sempre a alegria de ser, e não a alegria de poder. Aquele que diz que é do Senhor, que permanece nele, deve andar como ele andou. O mundo caminha numa estratégia de buscar poder.
dinheiro, possibilidade de estar sobre os outros. Mas aquele e aquela que andam com Jesus devem atentar pelo menos para 3 coisas. Primeiro, que nós somos peregrinos. Vamos lá, nós somos peregrinos. Segundo, que nós devemos ser obedientes. Devemos ser o quê? Obedientes. E terceiro, que nós devemos ser visionários. Vamos lá? Devemos ser visionários. Nós devemos ter visão para ver. Quais são as 3 coisas? Peregrinos, obedientes e visionários. Quem é cristão deve viver como Cristo viveu. E nós precisamos pedir a Deus que essas marcas possam estar em nós. O apóstolo Paulo, certa vez, ousou dizer assim: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele não estava falando de tatuagem. Ele estava falando de coisas muito mais profundas do caráter, da sua vida, do seu coração. Eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. E se você quiser entender o que é isso, toma uma atitude, tenha coragem de abrir Atos dos Apóstolos e ler do princípio até o fim. Olha o que acontece com este homem chamado Paulo, a partir do momento que ele cai por terra na estrada de Damasco, e faz a grande, tremenda, decisiva pergunta: quem és tu, Senhor? E ele escuta Jesus dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta, porque agora você é um instrumento escolhido. Marcas, marcas. Nós cantamos tantos cânticos preciosos, não é? Nós cantamos: eu te pertenço, Deus. Pertencemos mesmo. Temos pensado nas consequências dessa afirmação, dessa frase, em tudo que fazemos, na jornada que nós seguimos. Quais são as 3 coisas? Peregrinos, obedientes e visionários. Os peregrinos estão buscando uma pátria. Hebreus capítulo 11, versículo 14. Os que assim andam manifestam que estão procurando uma pátria. O verso 16 diz que eles aspiram, anelam, desejam uma pátria superior. Tem tanta gente, principalmente no chamado terceiro mundo, que às vezes diz isso: eu queria ter nascido no Canadá, eu queria ter nascido nos Estados Unidos, e tantos arriscam até a vida para fazer uma imigração, porque lá eu seria isso, lá eu seria aquilo. Mas essa turma aqui, chamada de gente da fé, de Hebreus 11, eles não estão aspirando uma pátria humana, onde possam ir ganhar dinheiro, fazer isso, aquilo outro, mas eles esperam uma pátria melhor, porque eles sabem que o cristão tem uma superior promessa de Deus. Meus irmãos e irmãs, nós somos peregrinos. Nós não podemos construir coisas muito definitivas aqui. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aqueles que acham que tudo que almejam é aquilo que está aqui, vão sofrer muito, porque esse mundo é feito de muitas perdas, por causa do pecado, por causa da imperfeição e da rebeldia humana. Há um hino que as nossas gerações de crentes cantavam, ainda temos este hino nos nossos hinários hoje, muito precioso. Eu sei que muitos aqui conhecem, já cantaram, e nós precisamos continuar cantando. Eu sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou.
embaixador por Deus do reino lá do céu, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu: reconciliai-vos já, diz o Senhor, meu rei, reconciliai-vos já com Deus. Não esqueça que nós somos peregrinos. Não esqueça que por mais que somos, e somos mesmo, abençoados por Deus, em tantas coisas, a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção do lar, da casa própria construída, muitas vezes com tanto esforço, a bênção que talvez para alguns aqui Deus tem dado, de crescer economicamente, financeiramente, de ter sim muitos recursos, é bênção que vem de Deus também, mas não esqueça, você e eu somos forasteiros, e por isso a palavra diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração, porque a questão é de coração, é o coração. Precisamos lembrar que somos peregrinos, estamos andando na história e na jornada da nossa vida, porque nós temos um alvo, nós temos um lar onde chegar, nós temos um caminho. Me lembro de uma vez que o Senhor recolheu assim até inesperadamente para nós, né? Que para Deus nada é inesperado. Um irmãozinho muito querido, o irmão Davi, e a gente estava lá naquele dia do culto, em que entregamos aquele corpo à sepultura, e eu me lembrei de uma canção que ele gostava de cantar, a gente cantava juntos às vezes lá na roça: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá, havemos de nos encontrar além do Jordão, que alegria será. É isso que vale a pena, é isso que dá sentido à jornada. Nós temos um alvo, nós temos um lugar, nós temos uma certeza, nós temos a garantia. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Peregrinos, mas precisamos ser obedientes, nós precisamos viver a dependência. O mundo à nossa volta também nos ensina, a mídia, a propaganda, a publicidade do mundo só vai nesse sentido: seja independente, seja dono das coisas, você não precisa prestar obediência a ninguém. E nós sabemos o estado em que as coisas estão no mundo, por essa ideologia que tem entrado aí pelas mãos do inimigo das nossas almas, e a Bíblia nos adverte o tempo todo sobre ele, de pessoas absolutamente arrogantes na sua postura, inclusive na postura espiritual, gente querendo dar ordens em Deus, gente manipulando a palavra de Deus e buscando textos para apoiar um tipo de atitude em que muitas vezes dizem que Deus é obrigado a lhes dar prosperidade material, bens, dinheiro, saúde, cura o tempo todo. Ei, meu irmão, minha irmã, não me entenda mal, eu creio firmemente na cura divina, no poder de Deus de restaurar, de levantar, de abençoar, de nos fazer prosperar totalmente, integralmente, mas é área dele e não nossa, é prerrogativa dele e não nossa. Nós continuaremos na postura do profeta que disse: ainda que nos currais não haja gado, o produto da oliveira minta, falte tudo, eu vou reclamar? Eu vou dizer que Deus não me ouviu? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tiago capítulo 4 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus,
chegai-vos a Deus e Ele chegará a vocês, humilhai-vos na presença do Senhor. Obediência. Precisamos nos lembrar nesse início de ano e fazer essa pergunta sempre para nós: estou sendo um servo obediente? Uma serva obediente? Estou sendo alguém que de fato entende que tudo pertence a Deus? O irmão Fred leu um texto aqui que eu gosto muito, muito dele, de estar trazendo a lembrança. Quando o Tiago fala daqueles que orgulhosamente, jactanciosamente, arrogantemente, eu vou tal dia em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse ano eu vou ganhar, vou construir, vou fazer, e nunca se lembra de dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Moisés dizia sempre, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos. Obediência. Obediência. A palavra de Deus diz, obedecei vossos guias. Conversando muito com pastores, eu ouço muito aqui e ali. Não é mais o povo e a congregação do tempo passado. A gente fica rouco de tanto falar, às vezes até literalmente, né? Mas as pessoas querem ouvir seus próprios corações, e aqueles que falam de acordo com o seu coração cobiçoso está querendo ouvir. São tantas vozes, são tantas propostas. Vivemos num tempo de confusão religiosa. Percorra os canais da televisão e cada um vai te dar uma perspectiva, uma coisa diferente, um ensino diferente, todos alegando estar firmados na palavra. Mas Daniel diz que os sábios ouvirão e entenderão. Os sábios compreenderão. Desconfie sempre de todo o ensino que diz que você é bom demais, que você é maravilhosa, capaz demais de tudo, espiritualmente. Mas olhe para a palavra de Deus que nos chama, humilhai-vos na presença do Senhor, sejam ensináveis, aprendam sempre, para que a nossa jornada seja coroada de êxito. Peregrinos, vamos lá? Peregrinos, obedientes e bem-aventurado aquele que vê, bem-aventurado os olhos que sabem ver. Jesus fala muito sobre essa questão. Os olhos são a lâmpada do corpo. E nós precisamos ser pessoas visionárias no sentido de enxergar mais longe. E quem nos faz enxergar mais longe? O Espírito Santo de Deus. A iluminação do Espírito Santo no nosso coração, nos mostrando sempre olhar para Jesus. O Senhor disse nas suas palavras proféticas, antes de chegar o momento de ser levantado na cruz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Há um antigo hino também que dizia assim: olhai, irmãos, olhai, olhai só para Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. E isso é maravilhoso. E isso tem acontecido. Dia desses ainda eu li sobre um muçulmano, dos mais radicais, que sonhou com alguém maravilhoso, que no sonho ele não conseguia olhar diretamente, tal era o brilho dos seus olhos. E depois foi lá na cidade do Cairo procurar um pastor de uma das igrejas lá, e para que ele explicasse para ele, porque no sonho
ele havia escutado que ele precisava ir ouvir do pastor quem era Jesus. O Senhor continua fazendo maravilhas. Eu gosto de Lucas capítulo 2, quando descreve a história de Simeão. Um homem idoso, que estava ali vivendo na expectativa de uma palavra que o Espírito Santo disse para ele: Simeão, você não vai morrer antes que seus olhos contemplem o Salvador e a salvação de Deus. E naquele dia, Simeão é movido pelo Espírito Santo, vai até o templo, na hora que Maria e José chegam com o menino, para fazer aquela consagração inicial ali, e ele toma o menino nos olhos e fala: Senhor, agora o Senhor pode até despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Visionários, nós precisamos enxergar mais adiante. O cego de João capítulo 9, que é uma história bonita, que a gente deve ler várias vezes e contar para os outros, daquele cego curado por Jesus, de toda aquela ação dos fariseus para negar o milagre, inclusive levando aquele homem curado, até querendo que ele blasfemasse, que ele reconhecesse que quem fez aquele milagre era um pecador, e todas aquelas coisas lá você pode ler depois, mas é maravilhoso quando eles o apertam, falam, e ele diz: olha, eu não sei se ele é pecador, se ele não é, eu só sei de uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. E é maravilhoso quando a gente pode dizer isso. É maravilhoso quando muitos de nós aqui, eu sei, homens e mulheres que poderiam contar essa experiência, o dia em que seus olhos foram abertos, e você viu em Jesus Cristo o maior presente de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, como disse também o apóstolo Paulo. Mas precisamos também ser visionários para enxergar o que está acontecendo à nossa volta. O cristão é chamado para viver uma contracultura. É por isso que nós precisamos, como filhos da luz, pedir discernimento a Deus o tempo todo, para olhar para Jesus e não nos deixar envolver pela maldade que se adensa, que cada vez mais será mais escura e tenebrosa no mundo em que nós estamos vivendo. É por isso que nós não podemos abraçar e aceitar acriticamente, sem examinar a palavra de Deus, as coisas do mundo à nossa volta, sem buscar o tempo todo que elas passem pelo crivo da palavra, da oração, do ensino, do aconselhamento cristão, que nós devemos buscar o tempo todo. Eu vi recentemente, e gosto muito de ver esses documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, e vi o episódio que fala da ocupação de Paris. O domínio da França foi conseguido pelos exércitos de Hitler, numa rapidez que deixou o mundo todo boquiaberto. Um poder militar avassalador, tremendo, terrível. Os tanques entram e marcham, entram em Paris. E aquela cidade tão orgulhosa dos seus tesouros culturais, da sua grandeza, da sua história, das suas revoluções do passado, agora está subjugada a um governo fantoche estabelecido. E a cidade amarga a fome, a privação, e sobretudo vê o inimigo tomando conta de tudo. Mas aí acontece um episódio que é interessante historicamente, de jovens franceses, homens e mulheres que se levantam
e começa uma resistência contra o inimigo. E é uma história muito interessante das lutas até que os exércitos aliados desembarcam e chegam para a libertação de Paris. Há lições espirituais para nós em todas as coisas da história. E é o próprio C.S. Lewis que diz assim: nós estamos vivendo num mundo ocupado. Há um invasor, há alguém que é um impostor, mas entrou no mundo, diz que o mundo é dele, domina as coisas, e nós como crentes precisamos fazer parte da resistência. Cada cristão que ora, cada cristão que se permanece firme com a palavra de Deus, cada cristão que diz, essa palavra é a verdade, e não o que os formadores de opinião estão dizendo. Essa palavra, quando diz que Deus criou homem e mulher, é homem e mulher mesmo. Essa palavra, quando diz que a mentira vem do inimigo do diabo, é verdade, e não há lugar para a mentira ter lugar na nossa vida. Então nós precisamos compreender que a decisão que temos que tomar é de caminhar o tempo todo falando aquilo que Paulo disse: longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Querido e querida, para viver isso, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos dedicar mais tempo à meditação. Disse um pensador cristão que há duas ciências que as pessoas precisam aprender: a ciência das palavras e a outra mais difícil, a ciência do silêncio, da solitude. Pergunta para você e para todos nós aqui. Você responde para o seu próprio coração: quantos minutos, será que posso perguntar quantas horas, na semana, você tem sozinho com você mesma, sozinha com você mesmo, sozinho com você mesmo, com a palavra de Deus, com a meditação? Quanto tempo você dedica a pensar, e pensar biblicamente, rogando a luz do Espírito Santo sobre um assunto que chegou até você no telefone, no computador? Quanto tempo você leva para responder a alguma coisa que foi perguntada, que diz respeito a algo muito maior do que simplesmente a escolha da cor de uma camisa? Como é que nós poderemos ser sábios se tudo à nossa volta conspira e nós estamos entrando nessa da aceleração precipitada para resolver tudo, para fazer tudo para ontem? São coisas a considerar. Outro pensador disse assim: Deus ainda se manifesta em ocasiões nas quais encontra alguém suficientemente quieto para ouvir e solitário o bastante para prestar atenção. Somos o quê? Peregrinos, obedientes e visionários, caminhando em direção ao alvo da nossa vida. Precisamos e carecemos muito de olhar para essa palavra que lemos em 1 João. Nós sabemos que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabemos e só vamos saber que somos dele se guardamos seus mandamentos, se andamos de acordo com a sua palavra. Nós não sabemos que somos dele porque pertencemos a uma igreja, não somente por isso.
Nós não sabemos que somos dele porque falamos seu nome o tempo todo e fazemos muitas campanhas religiosas para alcançar bênçãos. Aqui diz que nós sabemos que somos dele quando guardamos os seus mandamentos, quando damos valor à sua palavra, quando guardamos a sua palavra, quando deixamos que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós o tempo todo e em todas as dimensões da nossa vida. Nós cantamos um cântico muito precioso nessa noite. Eu queria chamar os irmãos, por favor, da nossa banda aqui, para a gente cantar de novo. És minha vida, Senhor. É assim que eu te adoro, meu Rei. A decisão de caminhar, de entregar, de colocar todas as coisas em suas mãos, de compreender que há, de fato, dores. Nossas dores são reais, fazem parte deste mundo pecador, mas nós caminhamos obedientemente, pedindo a Deus visão para entender, para compreender aquilo que nós não conseguimos explicar. Vamos deixar com Ele, vamos deixar em suas mãos, mas vamos continuar olhando para Jesus e dizendo: Senhor, o Senhor é o dono. A palavra diz que vencerão aqueles que estão com Jesus, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ainda que pelejarão contra o Cordeiro. Não é verdade? Vamos ficar de pé. Cante essa canção como uma oração, como uma entrega preciosa, reconhecendo que Ele é a fonte da nossa vida, da nossa alegria, da nossa plena alegria.